É, pessoal, para tudo, porque finalmente saiu o trailer completinho do Homem-Aranha Um Novo Dia. E, cara, a Sony realmente ficou postando a cada hora um novo trecho. Teve um monte de trecho na madrugada. E o pessoal ficou esperando, fez plantão pelo trailer. E nesse vídeo a gente vai reagir ao trailer do Homem-Aranha e também analisar frame por frame. Então, sem perder mais tempo, roda a abertura e vamos lá! E pessoal, já vai deixando aí o seu Aranha Like. O que vocês acharam aí do trailer do Homem-Aranha? Muito bem, tem a versão dublada e a versão legendada. A gente vai com a versão dublada. Ah, que thumbnail tá bonita aqui do vídeo, hein? Tá bonita. 1, 2, 3, play! Vamos lá! Pô, começou legal, hein? De cabeça pra baixo ali. MJ, vai lá. Finge que você nunca foi tão feliz em... Ah, ele tá lembrando ali. Caindo! Legal. Aí já é melhor que o John Watts inteiro. Oi, o meu nome é Peter Parker. Ah, então é... Cara, essa cena tava no vazamento. Chave da cidade, eu tinha visto isso. Eu sou o Homem-Aranha. Pô, tem aquela cena tá legal, hein? Isso aí. Você me atropelou com essa van. Para de chorar. Ah, ele conhece já o Punisher. Vai pra casa, vai. Vai pra casa. Escolher a decisão difícil. Claro que ele vai estar numa festa ou eu vai encontrar ela, né? Claro. O que tá acontecendo comigo? Todo aquele vazamento parece ser real, então. Nossa. Olha, ele soltou a teia orgânica. Aranhas. Legal. Ciclos de vida. Legal aquela cena do túmulo. Peraí. Ficar vulnerável a ameaças. Estamos enfrentando O que tá acontecendo ali? Não entendi. o meu caminho. O escorpião! Oh! Pô, esse daí tá maneiro, hein? Aquela cena que o pessoal disse que tava feia. Aí tá legal. Legal. Aí aquelas capas. As capas. Oh, ali dá uma... Ah, tem uma cena da prisão. Rebirth. Pô, eu achei que esse trailer foi bom, cara. Assim... Não tem muito o que reclamar não, hein? A única coisa que eu me arrependo agora é que teve o vazamento e o vazamento indica muito que vai acontecer. É, tipo, tá 100% de acordo com o vazamento. Não tem... Eu acho muito difícil não ser agora a história que a gente viu. Mas que bom que eles não revelaram quem é a Série 5, né? Segue o mistério se ela realmente vai ser a Jean Grey. Pensando bem... É um trailer que não mostra o antagonista. Ah, apareceu o escorpião, né? O escorpião apareceu que a gente acha que ele vai ser importante ao longo do filme. Mas assim, eu gostei do trailer, eu gostei de algumas cenas ali de web swing. Pô, eu gostei pra caramba daquela cena que ele tá com a teia presa, ele tá girando no topo de um prédio e ele passa por uns pássaros. Cara, até tem que dar uma olhada ali naquela cena direito, porque eu achei que tava bem legal aquela cena. Outra coisa que eu... Não sei se eu entendi, mas o Peter é vizinho da MJ? Não é muito responsável da parte dele, né? Eu ainda era bem mais a favor da MJ e o Ned não aparecerem nesse filme, tentar expandir o núcleo dos amigos do Homem-Aranha com outros amigos do Homem-Aranha, né? Acho que poderia ser bem mais interessante do que você já refazer essa amizade. Porque, ok, claro que eles iriam refazer essa amizade em algum momento. Claro que a MJ iria voltar. Que eu ainda acho que teria sido bem mais legal deixar isso para um filme 5, ao invés de você fazer isso no filme 4. E o filme 5 poderia ser o Peter distante 100% deles, né? Eles realmente ir sozinho. Não de alguma forma ele tentando se conectar com eles, né? Indo na festa, vizinho da MJ. Essa é a única coisa que eu não gosto muito dessa proposta aí. Mas o resto... Né, o Peter Parker, basicamente 100% Homem-Aranha, a mutação no corpo. Agora já tá confirmado que vai acontecer isso, né? Ele vai virar, né, aranha 100% lá no final do filme. Vai acontecer, vai acontecer. O segredo mais mal guardado de Hollywood, né? Porque mesmo se não tivesse o vazamento, eu acho que já dava pra ter uma ideia que isso iria acontecer. Mas eu também tô falando desde o ano passado que é uma excelente ideia para um arco de filme. Interessante esse negócio dele ter a transformação, porque eu acho que isso pode fazer um bom paralelo com o Hulk, dar uma justificativa a mais pro Hulk aparecer. Você poderia estar fazendo tudo isso com o Lagarto ao invés do Hulk? Poderia, teria sido bem mais legal. Mas,
é o que temos pra hoje, né? Enfim, vamos ver frame por frame. Assim, o trailer começa muito legal, né? De cabeça pra baixo, lembrando lá aquela cena do Aranha Verso 2. Pra mim, a cena aqui tá bem bonita, não tem muito o que reclamar ali do efeito especial também, não. Mas eu tenho certeza que alguém vai reclamar, né, que o Peter tá dando de Stalker, né? Ah, tá vendo as redes sociais do Ned e da MJ, não tá seguindo em frente. Cara, eu não sei, eu acho que é uma coisa bem Peter Parker, né? Tentar seguir em frente, mas não conseguir ficar remoendo um pouco o passado, sabe? Ficar olhando a foto, sabe? Acho que não é tão Stalker assim. E é legal como a câmera começa de cabeça pra baixo e aí ela aponta pra baixo e o Homem-Aranha muda de posição ali, né? Bem legal aqui esse jogo de câmera. Na sequência a gente vê aqui a MJ e o Ned. Olha ali o tamanho do lançador de teia. Realmente, assim, ó, o pessoal da internet tá certo. Eles fizeram um lançador super grande pra ficar bem nítido pra galera que pode ficar meio desligada no filme, de que, ó, no início ele tá usando o lançador de teia, depois ele vai largar por causa da mutação. Eu não tenho dúvida, ficou gigante pra ficar bem claro pra essa galera. Se tu deixar pela metade, já fica o tamanho ideal. E, pô, assim, ó, eu sei que alguém vai estar reclamando que ele tá stalkeando, mas eu acho que tem tudo a ver você começar o filme desse jeito. Porque, basicamente, o arco do Peter vai ser ele negando sua vida pessoal e ele focando no Homem-Aranha. Bem, é exatamente isso que acontece na cena. Ele desliga o celular, né, coloca a máscara e pula pra combater o crime. Não dá pra ser mais claro do que isso. Essa cena simboliza o filme. Aí tem a cena dele caindo, tem a cena dentro da máscara, que a gente comentou ontem, é uma cena legal. Gosto de como que a câmera tá meio inclinada, não é 100% pra baixo. Daí a gente consegue ver mais o uniforme, a gente vê o vento batendo na roupa. Essa câmera dentro do uniforme, embora não faça lógica nenhuma, ela tá naquela licença poética de ser maneira. Pô, é maneiro você ter essa reação de dentro, né? Então, beleza, deixa assim. Até tô curioso pra ver se a gente vai ver mais vezes essa câmera em algum outro momento, sei lá, no meio de uma luta. Pra mim, essa cena aqui tá ótima. Na sequência, começa a narração do Peter Parker, que é basicamente a narração que a gente tinha no trailer vazado do ano passado, né? Oh, eu sou Peter Parker, você não me conhece, né? Mas eu tenho outro nome, Homem-Aranha. E essa frase dele, eu queria muito que fosse a narração do Homem-Aranha pra nós que estaremos assistindo o filme, sabe? Eu queria muito que fosse isso, mas não é isso. Na verdade, faz parte do discurso que ele preparou pra falar com a MJ em algum momento do filme. E assim, também é uma ideia legal. É só que, pô, ia ser mais legal se ele estivesse narrando exatamente isso pra nós. Espero muito que a gente volte pra uma era de filmes de super-heróis que realmente o herói, ele narra o filme, né? Pô, o Homem-Aranha de Sam Raimi, pô, o The Batman tem, mas é bem pouquinho, né? Só no início e no final. A gente tem que ter um pouquinho mais. É que isso combina tanto com o Homem-Aranha, né? Tanto, Mas ok, fica no meio termo, E dá pra ter certeza que esse é o discurso que ele tá preparando pelo próprio papelzinho que ele segura nessa cena aqui, né? Se você der zoom, dá pra ler ali a escrita e começa, né? My name is Peter Parker. Não tem erro, assim, ó, é o discurso que ele tá preparando pra MJ. Depois, na sequência, ele tá numa cafeteria, né? Falando com alguém, aparece o Ned. Inclusive, o Ned tá com esse óculos gigante, né? Mudou um pouco a aparência. Nosso CEO, né? Nosso CEO agora tá com uma aparência diferente. E olha só, nessa cena aqui, o Peter tá olhando, ele parece até um pouco chocado. A gente tinha essa informação que a MJ vai estar namorando com alguém. Mas calma que não é o Ned que ela tá namorando, tá? É uma outra pessoa, o ator até foi confirmado, vou botar a foto dele aqui. As más línguas estão falando que ele vai ser o Paul, mas eu não duvido que essa cena aqui seja alguma coisa do Peter tá se preparando pra falar alguma coisa pra MJ, e daí ele vai e vê que ela tá namorando, e aí ele desiste. E assim, ó, aqui depois tem essa cena, é cinema, tá? Essa cena aqui, Homem-Aranha. Aí você coloca no seu dicionário Homem-Aranha, daí você coloca essa foto aqui. É o Peter Parker pobre com uma máquina de lavar, toda quebrada, velha, e lá dentro o uniforme do Homem-Aranha girando. Pô, isso aqui não dá. Aqui eles mandaram muito bem. Na sequência, a gente tem essa cena que o Peter recebe a chave da cidade. E bem, isso daqui é muito importante, né? Pra questão, né, timeline do MCU. Porque, bem, o prefeito é o Wilson Fisk. A gente sabe que a Marvel não pode colocar o Wilson Fisk no filme, pela questão de direito e tudo mais. E aí aparece essa mulher que ela já tinha aparecido antes. Será que o filme do Homem-Aranha, Um Novo Dia, se passa depois da segunda temporada do Demolidor? E na temporada do Demolidor a gente vai ver, no final dela,
o Wilson Fisk deixar de ser prefeito, porque assim, ó, não faz muito sentido o Wilson Fisk ser prefeito nesse momento e o Homem-Aranha receber a chave da cidade. Não condiz com a política dele. Ele nunca iria fazer isso. Como a temporada do Demolidor vai sair agora, em março, até o filme do Homem-Aranha, os eventos, né, já terminaram, a gente vai saber o que vai acontecer. E pra mim existe uma forte possibilidade do Wilson Fisk deixar de ser prefeito, né? Com toda a temporada ali, alguma coisa deve acontecer com o Fisk. E aí sim, vai fazer bastante sentido um outro gabinete, né, da prefeitura de Nova York ser mais pró-vigilante. E aí entrega essa chave pro Homem-Aranha. E sem falar que aqui tem todo um simbolismo, porque é o Homem-Aranha no auge, pô, ganhando chave da cidade, sendo reconhecido, as pessoas batendo palma pra ele, enquanto que na vida do Peter Parker, o cara tá totalmente destruído, arrasado. Pô, o cara olha pra chave da cidade e fala, mas o que eu vou fazer com esse negócio? Pois é, né? Você tem que ser um pouco criativo pra saber o que você vai fazer com essa chave. Né? Pra vida dele, ter a chave não faz nenhuma diferença, sabe? E quem tá assistindo a esse negócio da televisão é a MJ e o Ned. Pelo jeito, eles estão morando juntos. Agora, será que essa casa é a mesma do Peter Parker? Aí eu acho que não é. O ponto todo é que depois eles falam que eles são vizinhos, né? Bem, aí se justifica que todos os apartamentos são mais ou menos iguais, né? Pô, eu gostei bastante que ele tá segurando a chave da cidade e ele tá tipo... pois é, tem a chave da cidade, mas não serve pra nada. Aí na sequência a gente tem aquela cena que teve no dia de ontem, né? O Homem-Aranha correndo, ele coloca a máscara de um jeito maneiro e sai pulando no seu bonecão de CGI. E cara, que saudade que eu tava disso daqui, ó. Homem-Aranha no meio dos prédios, pulando, free fall, vai chegando perto do chão e ele, teiazinha. Cara, sensação é que eu fiquei uma década sem ter isso. Teve uma trilogia inteira do Homem-Aranha do John Watts. Claro que tem cenas de web swing no meio dos prédios, mas como tem pouca cena de web swing no meio dos prédios, né? Pô, o primeiro Homem-Aranha lá não tem quase nada na parte de Manhattan. Aí, bem, no segundo filme ele fica longe de Nova York, mas na última cena tem uma coisinha ali dentro de Nova York que é legalzinho, legalzinho. E no terceiro, por mais que seja dentro de Nova York, tem um monte de cena que não é em Manhattan, né? Aquela sensação que fazia muito tempo que eu não via essa cena, sabe? Cara, que saudade de uma cena assim. Eu gostei pra caramba dessa cena. Tô louco pra ver completa. E, gente, web swing com tanque de guerra desviando. Pô, maneiraço. Os danos colaterais que isso vai dar na cidade também. Será que vão ficar achando que o Homem-Aranha tá provocando danos colaterais? Pô, mas o que ele vai fazer? Vai parar a bala do tanque? Não dá, né? Aí o Homem-Aranha quase acertado, ele fica no chão e ele é atropelado por Frank Castle. Eu não sei se essa foi a melhor maneira de introduzir o Frank Castle, né? Com uma piada. Sabe? Ok. E a gente tem que ver também em que momento isso acontece no filme. Se o Frank Castle vai aparecer antes ou não. Pô, essa não pode ser a primeira cena que ele vai aparecer, não pode. Mas pro trailer, considerando que é o Punisher, né? É o Justiceiro, poderiam ter pegado uma cena um pouquinho melhor pra introduzir ele no trailer. Quanto à cena em si, o Homem-Aranha atropelado, lembra aquela cena lá do Espetacular Homem-Aranha 2? Não é tão legal como do Espetacular Homem-Aranha 2, porque não tem lá aquele zoom na cara do Peter. Mas ok, vai. Poderia ser melhor. E esse negócio do Frank já atirar do Homem-Aranha? Também não sei. Eu tenho medo do Punisher estar um pouco perdido nesse filme aqui. Mas esse final que o Homem-Aranha joga uma bolinha de teia na boca dele e ele vai pra casa, Frank. Ok, aqui ficou bacana. E olha como essa cena tá bacana aqui, ó. A cidade tá bem preenchida, tem bastante coisa. Eu gostei dessa cena. Sim, agora a gente chega na parte da festa, né? Vai ter uma festa ali, provavelmente na casa da MJ. E o Peter vai com segundas intenções, talvez, né? Na expectativa de reatar essa amizade. Sim, tem a cena da MJ com o namorado dela. Agora é o medo desse cara ser chamado de Paul. Essa é a cena que o Peter Parker vai ver que a MJ tá namorando. E ele fica, não, meu coração, mas ela é a mulher da minha vida. Pois é, Peter, sinto muito, né? Mas a vida segue. E olha só que interessante, a roupa que o Peter tá usando é a mesma roupa que na cena seguinte a gente vê o Peter desmaiar. Uma coisa tá relacionada com a outra. O Homem-Aranha vê que a MJ tá namorando, vê que não vai ficar com ela, né? Tá na cara. E isso leva instintivamente a ser mais aranha. É quando começa a acontecer a mutação. Então essa mutação que vai acontecer no corpo dele, pelo jeito, tem um gatilho. Né, que é justamente ele ver que não vai conseguir ficar com a MJ. Aí toda essa cena que ele acorda no casulo, tá bem bacana, bem legal. E aqui é aquele ponto, né? Ele tá sem o lança-teia e ele consegue lança-teia logo na sequência, o que confirma o arco do Peter, o que confirma, né, pelo menos parcialmente, o vazamento que teve no Reddit. Eu não duvido que eles soltem os vazamentos no Reddit de propósito. Chegou aquele momento que eu não duvido que seja até o Tom Holland no Reddit, né,
postando detalhes, assim, pra ver o que a galera acha. Sério, não duvido de mais nada. Na sequência aqui, a gente vê o Homem-Aranha passando por um tipo de diagnóstico. A máquina tá passando por eles, a gente vê um monte de dado. Provavelmente isso daqui é depois das mutações, né, que começaram a acontecer. Ele quer saber o que tá acontecendo no corpo dele. Ele vai como Homem-Aranha atrás do Bruce Banner, né? Acho que vai ser alguma coisa assim. E o Bruce Banner fica bem claro que ele não lembra, né, quem é o Peter Parker. Mas talvez ele conte. Até porque na cena anterior ele tá nessa super, hiper, mega máquina tecnológica que eu duvido que ele ia ter, né? Ele tá pedindo ajuda pra alguém, deve ser o Bruce Banner que tem essa máquina. Então ele vai ter que revelar sua identidade pro Bruce Banner. E de novo, tudo isso poderia ser com o Dr. Connors, né? E não com o Hulk. Infelizmente, eu não gosto disso, mas a gente tem que aceitar. Bem, seguindo aqui, a gente tem essa cena da gota d'água. E o Homem-Aranha, logo na sequência, sentindo uma dor horrível, né? Tá passando por mutações e não sabe o que tá acontecendo no corpo dele. Olha, se as cenas estão interligadas, parece que ele tá super sensível na questão da audição. E ele fica meio confuso com tudo isso. Ele não consegue se concentrar. Legal. Eu também acho muito inteligente como isso daqui é o Homem-Aranha 2 ao contrário. Ao invés dele perder os poderes, ele fica com mais poderes. É ao ponto de virar lá a aranha que a gente acha que vai acontecer no final do filme. Cara, isso aqui eu acho que é uma baita ideia. Pô, depois de tantos filmes de Homem-Aranha, você pensaria, não, eles não vão conseguir achar um arco legal pro Homem-Aranha sem ficar repetitivo. Daí eles encontraram esse, sabe? É um arco bem criativo pro Peter Parker. Acho que eles tiraram isso da cartola, sabe? Realmente muito bom. Legal aqui é esse cenário, né, cheio de teia, e o Peter meio confuso o que tá acontecendo com ele. Enquanto isso, o Bruce Banner dá toda uma explicação. A gente tem aquela cena que alguém puxa ele com a teia. E aí, bem, é uma coisa grande pra conseguir puxar o Homem-Aranha. E a gente acha que, bem, só pode ser o Hulk. Cena clássica com a lápide da Tia May. Uma pena que ninguém mais lembra do Tio Ben, né? Tio Ben não merece ser visitado. Tio Ben morreu nesse universo, nunca saberemos. Eu adoro cenas do Homem-Aranha em lápides, né? Geralmente é do Tio Ben, agora é da Tia May. Pô, filme, mas nada custa, do ladinho ter a lápide do Tio Ben, ele colocar também uma rosa ali, sabe? Não custa nada, filme. Por favor, faça isso. Lembre da existência do Tio Ben. Mas não, eu duvido, eles nunca vão fazer isso. Por algum motivo, eles não gostam de falar do Tio Ben. E aqui a gente tem essa cena bem misteriosa, alguém tá preso dentro desse escritório. Será que é a personagem da série Sync? Porque logo depois a gente tem essas explosões e a gente vê a personagem da série Sync de costa. Dá pra ter certeza que é a personagem da série Sync porque teve uma imagem dos vazamentos que ela tá usando a mesma roupa. E bem, a gente ainda não sabe quem que é a personagem da série Sync, mas a galera continua especulando, acreditando que seja a Jean Grey, o que eu acho totalmente possível que seja a Jean Grey, tá? De novo, não sei o que a Jean Grey tá fazendo num filme do Homem-Aranha, não consigo imaginar por que ela tá aqui, mas, né, colocaram a Jean Grey, né? Possivelmente a Jean Grey, vamos ver se vai se confirmar. Agora, essa explosão, ela é importante porque lá na direita tem um tanque e tem um monte de pessoa engravatada. Eu tô achando que isso aqui é dentro da prisão, né? Lembram do vazamento que dizia que tinha algo dentro da prisão? Talvez seja alguma coisa relacionada aqui. Não me parece ser só uma estrutura qualquer, um prédio qualquer, sabe? Me parece ser um lugar bem guardado. Aqui nessa cena deve ser o final de toda aquela perseguição com o tanque. Vocês veem ali que o tanque tá todo destruído. E quando ele abre ali o negócio do tanque, tem essa mulher que, tipo, claramente ela tava sendo possuída na hora de controlar o tanque. E aí, essa pessoa que tá controlando essa mulher, ela vai pra uma outra pessoa e depois vai pra uma terceira pessoa. Quem será que tem esse poder aí de passar de uma mente pra outra, né? Poxa, assim, ó, eu só consigo pensar no Senhor Negativo, né? Ele poderia fazer uma parada assim, né? Mas não é bem isso que ele faz. Isso aqui tá mais com cara de telecinese, o que nos remete a Jean Grey. E por que a Jean Grey ia estar fazendo isso? Talvez para salvar o Punisher, já que tinha esse rumor que ela estava junto com o Punisher estava protegendo ela, e aí ela vai tentar ajudar o Punisher, que talvez ele tenha sido preso. Ok, essa é uma possibilidade. Aí na sequência a gente tem esse cara que eu sinceramente não sei quem é, e ele tá falando com o Homem-Aranha. Essa é a cena que eu comentei que é a personagem da série Sync de costa. E o jeito que ela mexe a mão, né, parece que ela tá orquestrando alguma coisa. Aqui a gente tem a cena do escorpião. Bacana essa cena à noite, hein? Daí o escorpião pega o Homem-Aranha. Agora a gente precisa ver se o escorpião vai ter uma participação importante dentro do filme. Ou se ele tá só naquela montagem inicial que o Homem-Aranha vai estar fazendo um monte de coisa pela cidade. No vazamento dizia que ele era um pouco mais importante, né? De qualquer jeito, essa cena tá legal. Eu gostei da roupa ali do escorpião. Poderia ser menos mecânico, ok, tipo, infelizmente, mais quadrinho não é uma coisa que a gente tem no MCU, né? Agora, essa cena seguinte que ele passa rolando pelos pombos, demais. Aqui, ó, e a fotografia tá mais amarelada, né? Tá com tons quentes. Eu gostei demais dessa cena, velho. Gostei demais. Olha, pra mim, a melhor cena do trailer.
Depois tem o Punisher falando, né, que você tá doido, garoto. Provavelmente algum plano que eles vão fazer juntos, né? Tinha aquele rumor que eles vão invadir uma prisão, talvez seja alguma coisa assim. Aí a gente tem essa cena do Homem-Aranha com a MJ, que deu, né, toda a discórdia nas redes sociais. O pessoal falando que tá feio e também a galera dizendo que não tinha necessidade do Homem-Aranha conhecer a MJ. Mas a gente ainda não tem um contexto, né? Pode ser esse o momento que o Homem-Aranha vai falar o discurso, pode ser o momento que o Homem-Aranha só tá ajudando a MJ, né? Eu torço que seja essa segunda opção. E que eles não reatem a amizade nesse filme. Mas é um pouco difícil disso não acontecer, né? Na sequência, a gente tem cenas do Homem-Aranha contra o Tanque. Tanque, grande vilão do Homem-Aranha, né? Presença confirmadíssima, grande Tanque. Mas assim, ó, brincadeiras à parte, toda essa sequência aqui do Tanque, que foi filmado no meio das ruas, tem um monte de cena prática aqui, eu acho que tá muito bom, tá? Cara, não dá pra comparar quando não tem CGI, é muito melhor, velho, é muito melhor. E daí compara com essa cena que é a cena do Amazing Fantasy, tipo, pra mim, é noite e dia, é muito melhor a anterior. Ah, e essa outra cena aqui é aquela cena da capa, que eles estão homenageando uma capa. Todas essas cenas, na verdade, aqui estão homenageando algumas capas do Homem-Aranha. Esse cara na cena aqui é o vilão Boomerang, e esse cara aqui é o vilão Tarântula. E aí, no final, tem essa cena que a Renda aparece e ataca o Homem-Aranha. Mais uma coisa atrás do Homem-Aranha, né? E aí termina o trailer, análise frame a frame. E assim, eu achei que o trailer tá bem legal, eu gostei de várias cenas. Fico um pouco chateado porque o trailer, ele entrega bastante pra quem ficou sabendo do vazamento. Mas não é exatamente culpa do filme nem nada disso, né? Fui eu que quis ver o vazamento, eu fiquei, né, paguei pra ver. E agora, de fato, eu acho que eu sei mais ou menos tudo que vai acontecer no filme. Eu preciso dizer que eu acho, tá, a minha opinião, eu vejo um grande progresso em relação ao Jon Watts. Acho que a gente deu um upgrade aí com o Destin. E tem algumas cenas que estão excelentes. Não sei, assim, ainda tem que ver no computador com uma tela grande, mas no celular, pelo menos, a cena que ele passa nos pombos, a cena do tanque. Pô, a abertura ali de cabeça pra baixo tem várias cenas bem legais. A gente reclamava tanto que na trilogia do Jon Watts não tinha cenas assim, cenas tão quadrinhos. E a gente tá tendo aqui agora, sabe? Pô, era grande reclamação, né? Claro que tinha a questão da história também, né? O arco que eles deram pro Peter lá. Assim, tem outros problemas a trilogia casa, mas eu vejo uma evolução, tá? Eu estou empolgado. Acho que o trailer fez tudo o que pôde pra empolgar ainda mais. Poderia ter mostrado o Abed e tal, mas também dá pra guardar esses personagens pra um outro trailer. Até porque não precisa jogar todas essas cartas num trailer, né? Mas o importante do trailer era estabelecer bem o arco do Peter, mostrar a situação atual da vida dele. Tudo isso eles fizeram e eu acho que tá muito bom, muito bom. Aliás, a única coisa que a gente perde em relação ao trailer anterior é que tocava o New York, né? Pô, aquela música era muito maneira, fechava 100% o clima de Homem-Aranha. Mas, né, acabaram não utilizando. Eu acho que tá bem bacana esse filme, tá? Eu acho que ele vai fazer um grande sucesso e a galera vai gostar. Até porque eu tô sentindo muito mais energia de Homem-Aranha nesse filme. Muito, muito mais. Ainda tem as trezepadas da Sony, né? A questão do Hulk, Bruce Banner. Dava pra ser o Dr. Connors, mas ok, já aceitei, nem dói mais, nem dói mais. Galera, bem, essa é a minha opinião aqui, agora é a vez de vocês, comentem aqui embaixo, e no mais, muito obrigado por assistir o vídeo até o final, eu fico por aqui e até a próxima, tchau, tchau. E esse foi o vídeo reagindo ao trailer do Homem-Aranha. E aí, gostaram, não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários, e se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.